Eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo, para debater os principais temas do dia, os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e Marcelo da Fonseca. Olha só, pessoal, o governo de São Paulo reforçou o policiamento no litoral após assassinato de Rui Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil e atual secretário de Segurança Pública de Praia Grande. Ele foi morto a tiros nesta segunda-feira e era jurado de morte pelo PCC. Em resposta ao crime, 100 policiais da Rota e do Garra foram mobilizados para o litoral do estado. O carro utilizado pelos criminosos foi queimado após a ação. Equipes de perícia trabalham para tentar encontrar as pistas desse caso, Eduardo. O ex-delegado-geral foi um dos primeiros a incomodar o PCC lá em São Paulo e era jurado de morte desde então. Bom dia. Bom dia a todos. Ô, Júnior, eu teria 200 motivos para estar muito triste hoje. Porque não há dúvidas que foi uma execução, não há dúvidas que foi crime organizado. Você imagina, fazem uma emboscada na porta da prefeitura, seguem o carro, começam a atirar, o delegado foge desesperadamente, bate no ônibus, para ser outro. Eles param o carro e enquanto dois vão fazer a execução com 20 tiros, o outro fica com um fuzil na mão, fazendo a segurança da região. Um negócio assim, absolutamente treinado, profissional, covarde, cruel, assustador. Tem mil coisas. Outra coisa, hein? Tem 20 anos que ele é jurado de morte. 20. Então, os caras guardam o ódio na geladeira. Eu quero ir por um outro caminho. Gosto sempre de ver o copo meio cheio. Eu acho que esse crime do delegado, Júnior, vai dar uma virada no tratamento que se dá aos bons profissionais da segurança pública. Onde que eu quero chegar? Aliás, abri um parênteses. 2 anos atrás, quando eu estava bem animado a candidatar-me a prefeito de Belo Horizonte, uma das coisas que me fizeram desistir foi um amigo de fé, falar comigo assim: se você virar prefeito de Belo Horizonte, você pode fazer... Primeiro que você não vai dormir durante 4 anos. Segundo que você vai fazer tudo certinho. Se você fizer tudo certinho, você sai da prefeitura com 50 processos para responder e sem advogado para te defender. Você vai ter que pagar. Eu falei, não é que é verdade? Agora, voltemos para o assunto polícia. Você é um delegado, um promotor, um juiz competente que encara de frente os caras mais perigosos do país. Um dia você se aposenta e é absolutamente deixado à própria sorte. Eu poderia citar outros nomes aqui, eu vou citar 4 que estão na moda, né? André Ubaldino, hein, Marcelo? Promotor que a vida inteira luta contra o crime organizado. A vida inteira. Andréa Miranda, lembra da juíza querida nossa? Juíza. Que botou toda a turma do Novo Cangaço de Minas na cadeia. Ela foi a primeira a me explicar como é que funcionava o PCC entranhado no mês das instituições. Outro, Wagner Cavalieri, que há décadas é o responsável pela execução criminal de Nova Contagem, que inclui Nelson Hungria. Imagina quando ele se aposenta. E agora tem mais uma que entra para minha lista, porque lá em casa ela virou o nome de flor. Porque, independentemente do voto dela, mas pela coragem por estar nessa berlinda, porque hoje quem está em visibilidade corre risco, né? A ministra Carmen Lúcia. Então, é assim, está todo mundo que tem visibilidade e que quer cumprir o seu dever, corre risco de vida e depois fica entregue à própria sorte. Ô William Travassos, você trabalhou muito tempo lá em São Paulo, você conhece bem as entranhas lá das instituições. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Primeiro, Praia Grande, ou seja, todo aquele litoral de São Paulo, ele é dominado pelo crime organizado, pelo PCC, muito em função da importância do Porto de Santos, que é o maior exportador e a maior rota que nós temos de exportação de cocaína para a Europa, para várias regiões do mundo. E o PCC tem essa rota como o seu carro-chefe para distribuição. E a Praia Grande, ela tem um histórico já de dominação de território há muitos anos. O doutor Rui, que estava trabalhando, né, lá na prefeitura, ele sabia desse risco. É um cara muito experiente, era uma pessoa muito experiente. E aqui, num primeiro momento, você fala assim, foi o PCC. Mas não dá para bancar que foi o PCC. Que foi o crime organizado, sim, mas não que foi o PCC, a gente tem que aguardar um pouco. Por quê? O doutor Rui, com todo o trabalho dele de investigação, ele passou pela Rouba Banco, ele passou pelo DENARC, né? Ele foi uma peça importante na administração da segurança pública do Estado de São Paulo e foi, né, ao longo dos anos,
em função do seu trabalho, também ganhando alguns inimigos, né? Então, a gente não sabe se esse ataque foi um ataque motivado em função da atuação dele hoje na Praia Grande, se isso tem a ver com o roubo a banco e enfrentamento. Você falou aí da importância dele, que foi o primeiro a traçar o organograma, o que a gente chama de aranha, do PCC nas investigações, dizendo quem era quem. Então, assim, o que o Eduardo toca, que eu acho que é importante, é assim, como fica a segurança de um policial, né, que atuou no enfrentamento depois que ele se aposenta. Nós temos alguns exemplos aqui, eu vou trazer com respeito à pessoa, porque eu o admiro muito, Coronel Godinho, que é um homem de enfrentamento, hoje está trabalhando numa prefeitura, né, na área de defesa civil. Mas ele não tem o mesmo respaldo que ele tinha na época que ele estava na Polícia Militar na ativa. E esses policiais, eles são esquecidos. E a vida tem que continuar, você tem que trabalhar. Um homem como o Dr. Rui estava trabalhando. Agora, quem garante a segurança dele? Só ele mesmo faz isso, Edu. E a dinâmica do crime, como o Edu falou, tinha um na contenção, um pilotando e 2 que foram para execução. É crime organizado? É. Agora, foi o escritório do PCC especializado em assassinatos? Foi o escritório do crime, como era do capitão Adriano lá no Rio de Janeiro, da milícia? Porque os sicários estão espalhados pelo Brasil e podem ser contratados. E eles são contratados de acordo com o valor da vítima, o preço do defunto, como eles costumam dizer. E é cruel a gente ouvir isso. A Marielle foi morta por 25 milhões. É o valor que o Lessa, assassino confesso, ia ganhar em terras e teria sido contratado pelaquela família Brazão. Então, assim, é cruel ver isso. Agora, o governo brasileiro precisa entender o seguinte: nós não enfrentamos mais uma organização criminosa de moleques. Nós enfrentamos grupos terroristas que são transnacionais. O PCC está em 28 países e nós temos a relação do PCC com Dangreta, com máfia italiana, máfia chinesa. Então, não dá mais para encarar isso só como uma organizaçãozinha criminosa no Brasil. Berta, quando a gente olha para o que o William está falando e vai avaliando tudo, é um negócio muito mais profundo do que a gente imagina, né? Bom dia para você. Bom dia, colegas de bancada, bom dia, ouvintes. É um problema extremamente preocupante, principalmente quando a gente considera que ele era um dos maiores especialistas do Brasil nessa, e conhecia profundamente, como o William colocou, a estrutura do crime organizado, não é? Agora, vamos ver o contexto. Em que contexto isso acontece? Lembrando que não faz muito tempo, tem menos de 2 semanas, que nós tivemos uma operação conjunta no país, juntando governo federal e governos estaduais, de combate ao crime organizado, que chegou no coração da Faria Lima. Portanto, o crime organizado está entranhado em todas as instituições do Brasil, instituições, parlamentos, instituições de Estado, órgãos de controle, não é, como bem coloca e quando explica isso, os especialistas na forma de atuação. Então, nós temos uma infiltração e isso ficou muito claro na CPI realizada em 2000 na Câmara no Congresso Nacional, do crime do narcotráfico, não é? Quando na época foi apontado Ildebrando Pascoal, aquele deputado federal da motosserra, que era um narcotraficante e entranhado no crime organizado. Então você tem uma estrutura que está entranhada e a gente tem um contexto em que se inicia um combate unificado com inteligência ao crime organizado. Pode ser um recado, não é? Pode ser um recado e aí eu pergunto ao William, que conhece mais profundamente, não é? Ao Marcelo, ao Eduardo Costa, ao Júnior, o que vocês acham, se isso também não é uma sinalização? Olha, a gente não esquece, passaram-se mais de 20 anos e nós vamos atrás e vamos matar. E é um pouco esse recado que está sendo dado aí. A cadeia não é eterna, gente. E a gente tem que botar isso na cabeça. Não tem prisão perpétua nesse país. O vagabundo vai sair em algum momento. E esses profissionais do Estado que estão no enfrentamento, eles estão sujeitos a esse risco mesmo de uma cobrança de dívida. E às vezes eles saem muito rápido até. Não, mas se fosse só isso, gente, já seria trágico. O pior é que hoje não precisa sair da cadeia para mandar matar.
E aí, Marcelo, bom dia para você, arremata aí. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos Conversa, bom dia a todos os ouvintes. É assustador ver uma cena dessa, né? Eu fiquei pensando, parece cena do Tropa de Elite, né? O filme do Padilha, os criminosos descendo com fuzis, armamento, que eu, se não estou enganado, é armamento de exército, né? São fuzis... Ele é apropriado para carro blindado. É armamento de guerra, né? De guerra pesada. Então, é assustador a gente ver como que esses criminosos têm acesso a isso de forma muito fácil. E aí eu tô com o Edu e com o William nessa análise, né, aberta a fazer esse questionamento também. Isso é uma tentativa clara de intimidar. O recado é muito simples. Olha, mesmo que passem os anos, no futuro, a gente pode te cobrar pelo que como você atuou agora. Então é muito assustador realmente. Eu fico realmente imaginando como que deve ser difícil ser das forças de segurança no Brasil atualmente. Porque além de todas as dificuldades do dia a dia, você ainda atua com medo do futuro. Do que você pode ser retalhado no futuro por alguma boa atuação que você tenha, né? Por fazer seu trabalho atualmente. Então é muito preocupante. Eu acho que a gente fica... cada semana que passa é um caso novo, né? De como que o PCC, o Comando Vermelho, essas facções são cada vez mais arrojadas, né, nas ações. São cada vez mais... Parece que não tem nenhum temor do Estado. E eu fico pensando onde que a gente vai parar com isso. Porque esse tipo de armamento não devia estar na rua nem na mão dessa turma, não.